ministro do TCU, Augusto Nardes, afirmou que o arcabouço fiscal acabou. Segundo o ministro, o governo não está cumprindo com as regras e está se baseando em buscar recursos de fundos apenas para evitar um déficit maior. Para trazer, então, sobre os detalhes sobre essa entrevista ao broadcast, a gente conversa agora com a Renata Pedini, que conta um pouco mais sobre o que disse o ministro sobre o arcabouço fiscal. Renata, boa tarde para você. Muito boa tarde para você, Muriel. Boa tarde também para você que nos assiste. Foi taxativo o ministro num alerta em relação ao arcabouço fiscal, regra para as contas públicas. Segundo ele, terminou. E isso porque, conforme frisou, o governo não está cumprindo as regras, o que diz o arcabouço fiscal. E está se baseando em buscar recursos de fundos apenas para evitar um déficit maior. Então, de novo, é mais uma visão negativa sobre o uso de mecanismos que retiram despesas do governo do orçamento oficial. Ao retirar do orçamento oficial, o governo acaba obtendo, e o ministro também, e ele disse, Nardes, que fará nos próximos dias um voto alertando a nação sobre a necessidade de uma responsabilidade fiscal maior, a partir de um arcabouço mais consistente, para evitar justamente a perda de confiança. Qual é o ponto do ministro? Toda vez que a gente tem confiança abalada, afasta o investidor. E é importante para o país ter investimentos. Então, por isso, de novo, ele destacando que há uma questão fiscal, como vem acrescentando, especialmente o presidente do TCU, Vital do Rego, ele que tem feito alertas em relação ao assunto. Qual que é o problema aqui em relação ao arcabouço fiscal? Bom, uma regra que diz que as despesas não devem ultrapassar o crescimento das receitas. Há até uma punição quando isso acontece, o governo teria que gastar um pouco menos se ultrapassou o limite. Ocorre que a gente já parte de um ponto aqui no país em que as despesas crescem num ritmo muito acelerado. Então, fica difícil esse ajuste, né? Há arrecadação, mas que ainda não compensa todas as despesas e as despesas crescendo nesse ritmo elevado. Fontes do mercado dizem que o arcabouço corrigiria essa questão, mas num ritmo muito mais lento. É preciso desacelerar os gastos, desacelerar as despesas. Aí a dificuldade do governo. E essa é uma afirmação também, uma repercussão num dia em que o mercado está muito de olho nas contas públicas por causa do resgate aí de uma pauta bomba pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre, ele que resgatou um projeto de lei que trata de aposentadoria especial para agentes comunitários de saúde. Tem uma questão política envolvendo esse desgaste, esse resgate que gera um desgaste que é uma indicação para o Supremo, né, uma indicação de Jorge Messias, e que não foi azeitada ali com o presidente do Senado, então essa é uma outra questão política. Fato é que foi resgatada uma pauta que tem um forte impacto fiscal num momento em que o governo está buscando fontes de receita para equilibrar as contas e gerar o superávit no ano que vem. Então, se há uma questão política e já dificulta a aprovação da obtenção de mais receitas e mais uma pauta bomba, o cenário fica nebuloso, fica bem mais complicado para o ano que vem, né, Muriel? Então, essa é uma questão, o mercado observando com bastante atenção e faz o eco aí ao que diz o ministro do TCU em alguma medida, porque o arcabouço veio como uma regra fiscal importante, mas que teve a sua rigidez questionada já no início, quando o governo lançou programas sociais como o Pé de Meia, bancado por fundos, então fora do orçamento oficial. E depois o mercado lembra uma série de outras medidas que foram custeadas também por fora do orçamento oficial. Então, fraudes do INSS, também ajuda pelo tarifaço do governo americano aos produtos do Brasil, recursos para a defesa e recursos para a segurança. Ponto é que a condução pelo governo induziu a perda de credibilidade e o alvo, piso do intervalo de tolerância do arcabouço fiscal para a meta fiscal.
que acontece? Se você mira o piso, você não tem espaço para acomodar choques em momentos em que é preciso. Portanto, a questão, quando o ministro traz essa afirmação, é, de novo, um alerta sobre a credibilidade das contas públicas e o quão importante é para a gente fazer um ajuste para poder resgatar a confiança do investidor, Muriel. Perfeito. A gente percebe cada vez mais pessoas tendo esse tipo de argumento com relação ao arcabouço fiscal. A gente segue atento, então. Obrigada, viu, Renata? Bom trabalho para você por aí. Boa semana. Para vocês também. Obrigada.